Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Eu vou colocar para gravar, porque alguns alunos, e também para que eu tenha esse material depois, tá? Aí eu vou estar disponibilizando para vocês lá dentro do YouTube. Peço para os coordenadores mandarem o curso. Quem quiser, deixe o meu contato ali no final, também pode me pedir que eu passo para vocês, tá? Eu vou começar porque, assim, eu estou aqui pelo Zoom, né? E vocês sabem que o Zoom, ele cai com 40 minutos. Hoje eu até fui dar uma investigada ali para comprar a versão paga, mas um pouquinho carinho, né? R$ 200 por ano e, né, a probabilidade é que as aulas voltem aí no próximo semestre presencial. Então, eu não vou comprar nesse momento, vamos esperar aí, tá? Oi, Márcio. Boa tarde. Não tinha visto Oi, você. professor, tudo bem? Tudo bom? Pessoal, então eu vou disponibilizar um material aqui na tela para a gente conversar um pouquinho. Ali dentro do material eu explico por que que eu decidi fazer esse curso, né? Vou falar um pouquinho mais da minha formação também. No final, quem quiser o material, eu também disponibilizo, não tem problema nenhum, tá? Em passar material aí para vocês. Quero deixar claro, assim, que não sou professora de metodologia científica, então eu bolei um curso, né, de uma maneira que eu gostaria que algum professor tivesse, né, me instruído em algum momento. Isso. Então, quero, né, nesse primeiro momento, vai ter alguns pontos um pouco chatinhos, né? A gente vai pontuar algumas situações necessárias, né? Vou falar ali um pouquinho de normas, não especificar, mas pontuar com vocês. E no próximo módulo do nosso curso, que aí será dia 31, né, no final do mês, a gente vai juntos tentar redigir aqui um artigo. Então, assim, não tem como, né, a gente conseguir em 2 aulas de 2 horinhas, né, sair daqui expert em montar um artigo, em escrever, redigir um artigo científico. Mas eu vou contar para vocês ao longo, né, do nosso curso hoje, do nosso bate-papo, um pouquinho da minha experiência e também contar alguns segredinhos, né, que a gente vai observando ao longo, né, do nosso histórico acadêmico, né, do nosso trabalho como docente, tá bom? Boa tarde, quem entrou agora, as duas, Maria Eduarda, Mariana, tudo bom? Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, vocês vão ficando à vontade. Pessoal, tudo bom? Maria Eduarda, quem quiser ir falando ali no bate-papo, pode ir falando, tá? Quem quiser me interromper, pode interromper, tá? Eu montei, o pessoal que tem aula comigo vai sentir um pouquinho de diferença no material, porque eu fui montando bastante perguntas aí para a gente discutindo, então não vai ser né, simplesmente um conteúdo exposto. Não, eu quero conversar com vocês, quero que vocês, né, na maneira aí de vocês, tentem arguir junto comigo, tá? Podem responder, deem a opinião de vocês. Por quê? Eu estava conversando com alguns coordenadores, como muitos alunos se inscreveram, tá? Hoje até aqui o pessoal está entrando agora, eu fui explicando, pode ser que muitos vão esquecer a data, muitos só se inscreveram porque precisam de horas, de certificados, mas, de repente, seja um tema que a gente leve aí, né, vá adaptando para os próximos anos, vá criando um grupo de alunos, de repente, quem está aí no início, né, da graduação, ainda nos anos iniciais, dá para a gente tentar montar um artigo para quando vocês saírem, né, do curso, vocês já estarem mais aptos, tá? Acho que é isso, pessoal. Boa tarde quem está entrando agora. Pessoal, se eu colocar minha câmera aqui, atrapalha? Vocês continuam me vendo aí, né? Tudo normal, professor. Então, tá bom.
Então, para iniciar, queria me apresentar. Sei que muitos já me conhecem, tem aula comigo, o pessoal da biomedicina, mas, né, já apareceu aí aluno da biologia, né, de outros cursos, nós temos inscritos também. Então, essa sou eu, estou aqui, né, coloquei uma fotinha aí para vocês me conhecerem. Eu sou a professora Cássia, atuo como docente há 6, 7 anos, sou biomédica, tá? Me formei ali na Universidade Estadual de Londrina e trabalhei durante 8 anos em um laboratório de pesquisa, tá? Ali também dentro da UEL. Neste mesmo laboratório, fiz o meu mestrado, desenvolvi o meu doutorado, tá? Coloquei aqui uma informação para vocês já irem, né, captando um pouquinho, né? Fiz mestrado e doutorado em um programa de pós-graduação CAPES 6, tá? Então, a CAPES, ela, dentro do mundo científico, ela vai atribuir notas, né? Para programas de pós-graduação, para artigos científicos, tá? E quanto maior for a nota, melhor significa que é o desenvolvimento daquele programa, né, melhor é aquele artigo científico. Então, só para vocês terem uma ideia, CAPES vai de 1 a 7. Um programa de pós-graduação, ele, né, nota 6, é um programa muito bom, tá? Isso significa que dentro daquele programa existem bolsas de estudo. Então, vocês já ouviram falar que a gente ganha para fazer mestrado e doutorado? Não, primeira vez que eu ouço. Sim, ganhamos. Não é o melhor salário do mundo, tá, gente? Uma bolsa de mestrado hoje custa R$ 1.500, né? Custa não, paga R$ 1.500. Uma bolsa de doutorado, 2.400, tá? Claro que tem toda essa situação agora do governo, foi muitos programas de pós-graduação diminuíram as ofertas de bolsa, mas assim, como eu coloquei o tema artigo científico, eu queria que vocês entendessem a importância de escrever um artigo, né, para quem decidir continuar nessa área acadêmica, né, nessa área científica, porque os artigos, pessoal, eles são a base do trabalho daquele professor, tá? Daquele aluno que faz ciência, certo? Então, é um meio de comunicação, uma troca, né, de informações. Ah, professora, mas então você está falando que só quem faz mestrado, doutorado pode fazer artigo científico? Ah, mas o meu professor lá do TCC quer que eu escreva um artigo científico, então eu vou perder esse artigo? Não, mas eu quero que vocês amadureçam na cabecinha de vocês que esse artigo que o professor está exigindo ali no TCC, ele precisa ser bem feito, ele precisa ter informações que sejam lidas por outras pessoas, que talvez mude uma visão, mude um tratamento, né? O pessoal do direito mude uma legislação, tá? Então, um artigo, não é? Então, a gente precisa saber escrever, precisa saber a importância de um artigo científico, né? Não é só porque, ai, meu professor pediu, eu tenho que fazer. Não, né? Nós somos graduações, né? Vocês sairão, né, dos cursos de graduação com uma importância para a sociedade, né? Vocês estão em um patamar diferencial. Muitos de vocês vão trabalhar como responsável técnico em uma empresa, em um laboratório, tudo bem, mas muitos de vocês precisam colocar na cabeça, ainda mais os cursos de saúde, né? Que a gente pode ir para o lado da ciência, né? Eu posso entrar em um programa de mestrado, de doutorado, em uma área acadêmica, em uma área científica, e mudar a vida aí de muitas outras pessoas, né? Porque esse é o intuito nosso aí de cientista, né? Esse é o intuito da graduação, formar pessoas, formar, né, alunos graduados pensantes, né, que venham trazer, né, um diferencial aí para o nosso mundo, tá bom?
A minha habilitação é em patologia experimental, né? Então, as minhas horas foram atribuídas ao programa de patologia experimental. Então, dentro da patologia experimental, eu trabalhava com vários modelos aí de dor inflamatória, né? Então, participo ainda desse grupo de pesquisa em dor, inflamação, neuropatia e câncer, desse professor aqui que, né, adoro ele, professor Valdeceu Aparecido Verri Júnior. Então, também já deixo aqui um adendo para aqueles que se interessarem, né, nessa área de ciência, como eu estou falando para vocês, virem conhecer o laboratório do professor Valdeceu, tá bom? A gente pode trocar aí figurinhas, com certeza. Aí, né, como eu falei ali no começo, eu não sou professora, né, de metodologia científica. Então, vocês ficaram um pouquinho curiosos de repente, a respeito, né? Quem é essa professora, né? Ou, muitas vezes, em outros, né, outros cursos, de repente, ali até as disciplinas, vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar sobre o professor de vocês? Alguém já pensou nisso, gente? Eu pesquisei uma vez, eu puxei um currículo Lattes lá de um professor. Isso é muito importante, pessoal. Sabe por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque ali no final eu quero perguntar assim: o que fez vocês estarem aqui comigo essa tarde? É o nome da professora? É o nome do curso? O que vocês esperam desse curso? Então, por isso que eu estou fazendo toda essa introdução sobre a minha pessoa, porque eu tenho um propósito. Calma que no final a gente vai entender, tá? Existem importantes ferramentas de busca para a gente conhecer melhor os nossos professores, os profissionais da nossa área acadêmica, de repente um concorrente em uma vaga de trabalho, tá? Se vocês fizerem ser um concurso público, por exemplo, existe uma nota atribuída para o currículo daquele indivíduo, né, daquele concorrente seu. E aí você pode, né, ter acesso ali às notas, né, então, eu tirei 10 no meu currículo e o Hudson 9, o professor Hudson tira 9. Eu posso ir lá e somar para ver se realmente, peraí, será que esse currículo, né, meu tá 10, o do Hudson tá 9? Será que não pulou alguma coisa? Então, existem muitas situações em concursos onde nós podemos recorrer, tá, essas informações do currículo relacionada à nota, né? Então, se você não concordar com aquela nota ou não está de acordo com o que o edital preconizava, a gente pode aí entrar com recursos, tá? E aonde estão, né, cadastrados os currículos dos acadêmicos, né, dos graduados, pessoal, e pós-graduados? Dentro aqui dessa plataforma Lattes, né, conhecida aí como plataforma Carlos Chagas também. Então, aqui, gente, é um formulário padrão, tá? Onde é registrado os currículos desses pesquisadores brasileiros, né, desses graduandos também. Até pensei em ofertar um curso uma hora para ensinar vocês a, né, desenvolverem aqui, fazerem seu cadastro no currículo Lattes, tá bom? Essa ferramenta, pessoal, ela é muito importante, porque dentro dela vocês também têm acesso aos artigos científicos que um determinado professor desenvolveu, tá? Um artigo científico que você consegue saber o que, né, aquela pessoa está desenvolvendo no laboratório dela. É muito legal. Então, criem esse hábito de investigarem um pouquinho sobre a vida ali dos professores de vocês, dos colegas também, tá? E existe uma plataforma também, é chamada de ResearchGate, tá? Ela é como se fosse um Facebook dos cientistas. É bem legal, gente, dá para trocar informações ali. E, ao mesmo tempo, ela faz uma contagem, tá? Dessas informações relacionadas aos artigos científicos. Então, eu sou uma pobre mera mortal, tá, gente? Tenho só 8 artigos científicos publicados.
Só 8, gente. Mas notem a proporção desses 8 trabalhos que eu desenvolvi e publiquei, tá? Pelo menos 1.000 pessoas leram esses trabalhos e 281 pessoas citaram esse meu trabalho em um artigo que ela também escreveu. Então, qual é o intuito, né, da gente desenvolver um artigo científico bem bonitinho, bem redondinho, né, que tenha uma visão nova, de repente, um dado novo? É levar essa informação para outras pessoas, né? O que que a gente quer? Eu quero demonstrar para o mundo científico, né, ou aí para o pessoal do direito, de outras áreas, mas eu quero demonstrar aquilo que eu descobri com a minha pesquisa. Só que eu não quero só que as pessoas leiam, eu quero que as pessoas falem sobre aquilo. Eu quero que as pessoas repliquem aquele dado. Então, desses meus 8 artigos aqui, muito pouco, gente, mas são artigos nos quais eu trabalhei, né, experimentos com animais por pelo menos 2, 3 anos, tá? A gente vai fazendo vários também experimentos ao mesmo tempo, mas são artigos muito trabalhosos para chegar no final e ter todos aqueles dados ali expostos, ter um fechamento, né, de uma hipótese. Então, um exemplo. Em um desses artigos, a gente demonstrou um tratamento novo para dor no câncer, tá? Aí, os alunos que não me conhecem, né, eu tenho farmácia aqui em Arapongas, e aí entrou essa onda da ivermectina, né? E eu falava bastante disso nas aulas com os meus alunos, mas entendam o seguinte, existem pesquisadores que estão ali estudando novos componentes para tratar esse vírus mortal que apareceu no mundo, tá? E aí, o que ele fez? Ele tem que publicar, porque se eu estou lá dentro do meu laboratório, imaginem o laboratório da FAP, né? A gente está lá dentro do laboratório, desenvolvendo uma pesquisa, fazendo vários experimentos. Como que eu vou mandar a informação dos dados que eu coletei, do resultado que eu tive, que foi muito bom, para outras pessoas? Através da publicação do artigo científico. Vocês entendem a importância, gente, do que é um artigo? Ah, professora, mas você está falando de um artigo de pesquisa. Já vou explicar que existem outros tipos de artigo. Gente, esse daqui ó, é meu orientador, tá? O professor Valtseu, que eu falei para vocês. Então, ele é muito influente, tá? Notem aqui, ó, ele tem 251 artigos publicados, tá? E desses artigos publicados aqui, ó, 9.603 pessoas já citaram esses artigos dentro de outros trabalhos, né? Então, isso mostra a relevância e a importância de escrever um artigo. Se nesses 250 artigos que ele publicou, ele demonstrou um tratamento novo, né, um mecanismo de ação de um medicamento novo, né, a influência de um mediador inflamatório na dor, provavelmente um desses novos artigos citados já estão em um outro momento de pesquisa, de repente já está até produzindo um novo medicamento, tá? Muitos desses artigos geram patentes, então a gente mesmo pode levar o desenvolvimento de uma patente, registrar, né, um novo produto. Isso é muito bacana e muito engrandecedor para a ciência, tá? Mas assim, pessoal, por que eu decidi falar com vocês sobre artigo científico, tá? Não sou professora de metodologia, mas como orientadora, como cientista, eu tenho notado que os alunos sentem muita dificuldade
na hora que chega no final do curso e tem que desenvolver um artigo científico. E aí, talvez vocês não tenham esse entendimento da importância do artigo científico. Vocês acham que é só mais uma etapa que tem que ser cumprida, né? Chegou lá no final, tem que fazer um TCC, e o TCC é um artigo científico. Vou fazer de qualquer jeito. Porém, muitos de vocês poderiam estar pensando ou não ter ainda o conhecimento na importância daquele artigo que você publicou. Porque durante 4 anos, vocês tiveram várias disciplinas, vocês tiveram oportunidade de estudar sobre várias doenças, sobre vários animais, pessoal da biologia, né, plantas, enfim, né? Existem várias disciplinas que quando você vai associando a uma situação, de repente você tem mais afinidade. Eu gosto mais da biologia celular, eu gosto mais da biologia molecular, a gente vai sentindo uma afinidade. Quando chega no final do curso, você tem que desenvolver esse trabalho de conclusão, não é? Aí, vocês ficam perdidos. Então, eu queria tentar mostrar para vocês que esse trabalho do final, ele não é só mais uma etapa que você tem que cumprir. Ele é um entendimento desses 4 últimos anos que vocês passaram estudando. E é ele que tem que trazer uma visão para a sociedade científica da importância que você, como graduado, vai ter no mundo. Entendem? Não são todos, tudo bem, não é todo mundo que quer fazer ciência, não é todo mundo que quer continuar nessa área acadêmica, mas, então, porque eu não quero, eu não preciso fazer algo bem feito? Não, a gente tem que fazer algo bem feito, pessoal, é para o crescimento pessoal de vocês também. Então, hoje eu queria tentar colocar na cabecinha de vocês essa importância, tá, de escrever o artigo científico. Então, o nosso curso, ele vai ser baseado, como eu falei, naquilo que eu gostaria de ter descoberto, né, ao longo aí da minha graduação também. Então, eu dividi o curso em 2 módulos, tá? Hoje nós vamos falar em como escolher a revista para publicação, como interpretar o scope da revista e como separar os tópicos, tá? E na próxima aula, que vai ser dia 31, né? Então, hoje a gente finaliza aí o nosso semestre letivo com esse curso, depois vocês estão de férias, e antes de retornar às aulas, né? As aulas voltam no dia 2 de agosto, então no sábado, dia 31, a gente tem esse encontro novamente para falar sobre a estruturação do artigo, como fazer citações adequadas e evitar o plágio. Então, no próximo módulo, a gente vai sentar aqui junto e vai escrevendo ali, eu vou passando o Word junto na tela com vocês, para vocês aprenderem aí, pelo menos, né, ter uma visão de como seria essa estruturação. Então, esse artigo científico, né, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, ele é um trabalho referente a uma pesquisa, pode ser feita para um evento ou para uma publicação, tá? Ou ele ser uma parte de uma publicação com uma autoria declarada, e ela vai ser disponível ou em revistas eletrônicas ou também em impressos, tá? Então, o artigo científico também pode ser chamado de periódico, né? Normalmente ele está dentro daquelas revistas periódicas, mas ele nunca está dentro de um livro, tá? Porque o livro, né, aqueles livros clássicos que nós conhecemos, eles são escritos a partir de dados científicos, mas aí eu, às vezes, nem preciso citar, né, o dono daquele artigo. Tá? Então, são várias evidências dentro do livro a partir de vários artigos, mas sem aquelas situações, né? Então, quando você pega um livro ali, você não vai lendo, né, aquelas várias referências no final, tá? Então, para diferenciar monografia, dissertação e tese de artigo. Então, a monografia, ou a dissertação, ou a tese, ela vai ser aquele trabalho relacionado a uma fase da carreira acadêmica que será avaliado para descobrir se o aluno está apto a receber aquele título,
né, da fase. Então, a monografia é o trabalho de TCC, então a gente desenvolve a monografia na graduação. A dissertação, ela é, né, uma fase final do mestrado, então a gente entrega uma dissertação no mestrado, e a tese é a fase final do doutorado, então a gente entrega uma tese no final do doutorado. E a gente tem que defender tanto a monografia, quanto a dissertação, quanto a tese, tá? Já o artigo científico, ele é uma apresentação sintética de resultados de investigação ou estudo que foram realizados em um problema específico, em uma fase específica da minha vida. Então, eu posso escrever um artigo científico antes de desenvolver a minha monografia. Eu sei que o professor Hudson trabalha em alguma das disciplinas dele com a escrita de um artigo científico pelos alunos, tá? Então, não é só quem já está formado que tem que, né, escrever o artigo científico. Não. Aqui, ó, o pessoal que está no segundo ano já pode começar a treinar, né? Caso queiram aí continuar nessa área. E quais são os tipos de artigos, né? Nós temos o artigo original e o artigo de revisão. O artigo original, pessoal, ele vai apresentar temas ou abordagens originais, né? Então, são dados inusitados, dados novos, que foram encontrados a partir de experiências de pesquisa, tá? Um estudo de caso, né? Então, eu posso fazer uma correlação clínica com alguns dados que eu estou vendo naquele momento com os meus pacientes, tá? Então, são aqueles trabalhos originais, tá? Ninguém ainda tinha demonstrado aquilo, eu vou investigar e aí eu tenho que expor esses meus dados para a sociedade científica. Já o artigo de revisão, ele vai apresentar uma avaliação crítica, sistemática da literatura de um determinado tema. Então, eu vou ter que pegar vários artigos já publicados, eu tenho que ler criteriosamente, né, me situar sobre o tema e analisar, discutir para desenvolver um artigo de revisão, tá? Normalmente, né, as monografias, elas são descritas como um artigo de revisão. Já as dissertações e as teses, elas são artigos originais, né? Então, você tem que realmente estar um passo à frente para defender uma tese, por exemplo, tá? Ainda, pessoal, aqui, só para vocês entenderem, um artigo original, muitas vezes a gente demora aí, né? 2, 4 anos para conseguir fechar todos os dados para apresentar dentro daquele artigo, que muitas vezes vai estar exposto ali em 5 páginas, 10 páginas. Tá? Quando a gente pega para ler aquele artigo, muitos de vocês não entendem o trabalho, a dimensão, né, por trás daquelas páginas ali escritas. Já o artigo de revisão, ele é um artigo que nós conseguimos descrever em pouco tempo, tá? Porque eu vou fazer uma seleção do determinado tema, vou escolher, né, um período de tempo ali, dos últimos 5 anos, por exemplo, e aí eu preciso, né, focar nesse trabalho para escrever o mais rápido possível. A revisão, ela também dá trabalho. Por quê, gente? Muitas vezes, quando você escolhe lá um tema, vou falar sobre câncer, tem muita coisa, tá? Tem muitos artigos controversos. Então, de repente, uma pessoa fala que o câncer, processo inflamatório contra o câncer é bom. Outro artigo mostra que o processo inflamatório contra o câncer é ruim. E cabe a você dar a sua opinião, porque você tem 2 pesos e 2 medidas ali. Então, esse artigo de revisão escrito por você, ele vai ter a sua opinião, a sua defesa em relação àquele tema, tá?
só. Então, nessa publicação final de um artigo, seja original, né, seja ali o artigo de revisão, ela vai envolver várias etapas, tá? Então, ninguém vai sair desse curso aqui, né, com um artigo publicado, né? Nossa, professora, eu já escrevi, vou publicar. Não, não é assim, tá? Então, existem vários itens que nós precisamos cumprir para realmente chegar no final e ter essa publicação final ali do artigo, tá? Então, o nosso curso hoje, ele vai ter o intuito, pessoal, de promover para vocês ferramentas que facilitem e auxiliem vocês a escreverem um artigo ou durante a graduação ou quando vocês chegarem lá no TCC de vocês, tá bom? E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, será que existe algum segredo para a gente escrever um artigo científico? Quais seriam, se eu perguntasse assim, qual é a sua dificuldade hoje em iniciar a escrita de um artigo científico? O que vocês pensam sobre isso? Deixa eu voltar aqui na minha telinha com vocês. O que vocês pensam? O que vocês me diriam? Para mim, Pode falar, a maior dificuldade seria testar aquilo que eu estou tentando demonstrar no artigo. Acho que esse conceito ainda é meio difícil de compreender, sabe? Porque eu não tenho essa vivência no laboratório, então eu não saberia por onde começar para poder comprovar o que é aquilo que eu estou tentando falar no artigo. E quando vocês se inscreveram no curso hoje, o que vocês esperavam, assim? O que vocês queriam saber? Eu acho que realmente, assim, ter um norte de onde começar, sabe? Porque eu estou no primeiro semestre ainda do meu curso, mas é bastante informação, tem bastante coisas que a gente se identifica, né? E também pelas normas da ABNT, né? Eu tenho um pouco de medo, né? Eu falei assim, eu vou fazer esse curso justamente por isso, sabe? Para ter um norte, igual o Márcio estava falando, por onde começar. Uhum. A Jé está respondendo ali, é isso mesmo, né? Eu vejo que muitos de vocês, por talvez estarem no início, não têm um amadurecimento, não conseguem unir as disciplinas ainda, né? Fechar uma hipótese, olha, eu quero avaliar isso, quero testar isso, quero comprovar, né, que o processo inflamatório contra o câncer é bom, quero provar que é ruim, né? Então, eu fiz hoje um material, mais ou menos no que eu imaginava, que vocês gostariam de entender, mas vou captar essas informações também para, de repente, na próxima aula eu focar um pouco mais no direcionamento de vocês. Só vou pedir para vocês, assim, ó, eu vou desligar esse link que está faltando 1 minuto para finalizar, voltem comigo para a gente voltar ali na nossa aulinha de hoje, tá bom? Por favor, gente, voltem comigo, tá?